Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos para mais uma aula agora de Química 1. Eu vou continuar essa semana falando de Química 1 para a gente manter a mesma linha de raciocínio, tudo bem? Para a gente não ficar fugindo muito, indo para um lado e indo para o outro. Então, eu vou trabalhar Química 1 essa semana que vem eu trabalho Química 2. Até que as coisas se normalizem e a gente possa voltar para a sala de aula, tá ok? Bom, eu vou continuar na parte do livro 2, Química 1, capítulo 6. Eu estou fechando o capítulo 6, tá? Vamos pegar mais uma parte aí que eu estava dando uma olhada no material e localizei as séries orgânicas, que está como um tome nota. Mas vale a pena a gente discutir sobre isso daqui. Depois que a gente fechar, está na página 20, tá? Depois que a gente fechar esse assunto, aí eu vou para a parte dos exercícios, que aí eu posto mais um vídeo durante essa semana falando da resolução dos exercícios que nós temos de Química 1, tudo bem? Para o pessoal do segundo colegial. Então vamos lá, falar um pouquinho dessa parte de séries orgânicas. O que tem por trás dessas séries orgânicas? É um estudo que nós fazemos baseado no comportamento, então, das propriedades químicas e das propriedades físicas de cada um desses materiais, de cada um desses compostos orgânicos que nós estamos estudando. Então eu vou fazer um comparativo, tá? E desse comparativo eu saio com a relação se eles são homólogos, ou se eles são isólogos, ou se eles são heterólogos. Então nós colocamos eles dentro dessa série e classificamos eles com esse parâmetro, olhando as propriedades químicas e as propriedades físicas. A partir do momento em que eu defino qual a série que ele se encaixa, eu sei a relação da propriedade química e da propriedade física daqueles compostos. Tudo bem? Olha como funciona e olha o que diferencia eles para poder classificar como série homóloga, isóloga ou heteróloga. Tá legal? Vem comigo, dá uma olhadinha. Já montei a lousa aqui, já deixei tudo preparadinho para facilitar. Deixa eu ver se eu coloco uma outra cor para poder visualizar melhor. Os homólogos, eles, por exemplo, CH4, C2H6, tudo bem? Repare, CH4 e C2H6. O que diferenciou nesse composto? Repare, ambos são hidrocarbonetos. Coloquei um terceiro aqui, C3H8. Todos eles são hidrocarbonetos, tá? Todos eles apresentam a mesma função orgânica. Então, esses caras eles vão apresentar características de propriedades químicas semelhantes. Então, a propriedade química dele é de semelhança. Tá ok? Por quê? Porque trabalha com hidrocarbonetos. Estou dentro da mesma função e o que vai variando aqui, repare, qual que é a variação? Eu tenho um carbono e 4 hidrogênios, depois viram 2 carbonos e 6 hidrogênios. Então a variação do que eu tenho aqui é de carbono e 2 hidrogênios. É um CH2. Tudo bem? Então, o que está variando de um para outro é a quantidade de carbonos que está sofrendo alteração e a quantidade de hidrogênios. Então, esses caras eles vão apresentar semelhança na sua característica, nas suas propriedades químicas. Porém, quando eu vou aumentando a quantidade de cadeias carbônicas, eu vou aumentando essa quantidade de carbonos, as propriedades físicas vão se alterando. Como assim elas vão se modificando? Porque eu vou tendo cadeias mais longas, então vai mudando as características de temperatura de fusão, temperatura de ebulição desses materiais. Então as características físicas, propriedades físicas, são diferentes. Ok? Porque vai aumentando a quantidade dessa cadeia carbônica. Então toda vez que eu comparar compostos orgânicos e eles apresentarem semelhança na característica das suas propriedades, mas que vai alterando essa quantidade de carbono e hidrogênio, carbono e 2 hidrogênios, nós estamos falando de compostos que se encaixam dentro dessa série de homólogos, tá? Os isólogos, quando eles são isólogos, repare, agora eu tenho um composto onde ele apresenta também a mesma função orgânica, ele é de mesma função orgânica. Todos eles são haletos orgânicos, certo? Mas repare, aqui eu tenho uma tripla e aqui eu tenho uma dupla. Está mudando o grau de saturação.
tá? Muda o grau de saturação. Então esses caras, eles apresentam características de mesma função orgânica, porém essa modificação na insaturação modifica a propriedade química, tá? Então as propriedades químicas desses compostos são diferentes. Então aqui eu tenho uma diferença pela insaturação. A característica química deles vai sofrendo alteração. E repare, o que modifica daqui para cá? A variação está somente na quantidade de hidrogênios. Aqui eu tenho um hidrogênio, aqui eu passo a ter 3 hidrogênios. Então, o que caracteriza essa série é a variação de 2 hidrogênios. Cada de um composto para outro, eu tenho uma variaçãozinha de 2 hidrogênios, então. Tá ok? As propriedades físicas. Bom, as propriedades físicas desses caras vão apresentar semelhanças. Eles são semelhantes. Semelhança. E essa semelhança vem porque mantém-se constante a quantidade de carbonos. Nós não alteramos essa quantidade de carbonos. Então as propriedades físicas vão apresentar relações muito próximas uma da outra, tá? E por fim, as heterólogas, que são totalmente distintas. Repare, eu tenho um anel aromático, aqui no caso é um tolueno, e eu tenho um aldeído aqui, tá? Um aldeído ligado ao anel aromático. Então é C7H8. C7H8, ó, mudou a quantidade de oxigênio. Sim, mas não é essa a característica do heterólogo. O que caracteriza eles é que são funções orgânicas diferentes. Então, a partir do momento em que eu tenho funções orgânicas diferentes, eu estou dentro de um heterólogo. Se eles são de mesma função, homólogos, e aí eu posso relacionar entre ser homólogos ou isólogos, tá ok? Aqui é para as mesmas funções orgânicas e essa é para função orgânica diferente. Então, esses caras aqui vão apresentar propriedades físicas e químicas totalmente diferentes. Tudo bem, pessoal? Então, esse daqui é o fechamento da nossa aula sobre o estudo dos hidrocarbonetos, que eu comecei lá na parte 1, que eu já fiz o vídeo do 2, que é onde a gente trabalhou com a nomenclatura de aromáticos, e agora nós estamos falando dessas séries orgânicas aqui para a gente fechar esse capítulo. Daqui para frente, nós vamos para a parte do exercício e fechamos essa semana de Química 1. Tudo bem? Então, tá aí. Pega lá os exercícios agora, tenta resolver, que na próxima aula eu resolvo ele aqui com vocês. Tudo bem? Belezinha? E eu vou nessa. Falou, fui!